E começa agora mais uma live aqui do Ari. Hoje, quarta-feira, um dia super diferente, né? Porque a gente vai falar sobre um tema que normalmente a gente não toca muito, mas como temos um amigo super especialista, uma pessoa muito especial e um grande amigo, claro, vamos explorar esse tema. Hoje a gente vai falar sobre programação neurolinguística com um fera nessa área, professor de programação, de tudo, né? Então vamos lá trazer imediatamente na expectativa, chegando aí, Paulo Queja, com vocês para falar sobre programação neurolinguística. E aí, meu amigo, tá me ouvindo? Pelo visto, não, né? Tá me ouvindo? Eu tô brigando aqui com o fone. Olha. Peraí, eu E confirmo só. aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Eu tava aqui falando que eu não gosto muito, né? Assim, não que eu não gosto, né? Eu não toco muito nesse assunto, porque tem muitas, vamos chamar assim, né? Muita gente fazendo bobagem e usando programação neurolinguística como tema, e aí eu procuro não abordar muito esse tema. Mas hoje eu quebrei uma exceção, abri uma exceção, né? Quebrei a regra, porque tem um grande amigo que é especialista nessa área e aí realmente pode falar com propriedade, né? Porque a gente tem tantas distorções, é que nem o coaching, né? Que a gente fala, coaching, né? E o profissional de coach e tal. Aí tem pessoas fazendo coisas usando uma pequena parte da metodologia falando que é coach, né? E a mesma coisa a programação neurolinguística. Então eu falei assim, poxa, de repente é um momento de trazer um cara que é muito fera nisso e para desmistificar algumas coisas, já que a gente está numa sequência de lives incrível, assim, com pessoas para lá, né, da régua, que a gente costuma falar assim, né, de ter uma régua bem elevada. E aí, obrigado pelo aceite, né, no convite. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu tava só testando meu fone de ouvido, mas ele resolveu não funcionar. Então você me Ai, meu conta. Deus. É Bluetooth, né? É o Bluetooth. Eu não sei se é a minha conexão ou a sua tá dando uma travada. Olha, pode ser até as duas, mas assim, como você estava usando o Bluetooth, você desligou o foninho agora, às vezes dá uma interferência, tá? Isso é uma coisa que acontece. Deixa eu ver. E, e agora, como que tá? Bora lá. Olha lá, tá falhando, né? Tá. Agora tudo bem. Desculpa, pessoal, que tá meio ausente aqui. Eu tá ausente porque eu estava numa sintonia para acertar a sintonia do som e das conexões. Você trocou tua conexão ou não? O que que aconteceu? Porque Não, agora tua imagem agora ficou um pouquinho mais granulada. não mudei nada não. Ah, então tá bom. Não, beleza. Tranquilo. O importante é você ouvir, né? Porque, claro, que não é um podcast, é uma live, mas o importante é o conteúdo que a gente vai debater, então é bem tranquilo também se não tiver. Lógico que os teus fãs vão ficar um pouquinho decepcionados, porque você, com a sua beleza, né? Com a sua, como eu posso dizer, sua beleza ímpar, fica um pouco granulado, os fãs vão reclamar, né? Que essa coisa de pixelar um pouco. Eu vim de vermelho porque normalmente vermelho fica bem. As pessoas falam, ah, você fica bem de vermelho, tal. Como a gente vai falar de programação neurolinguística, né, um pouquinho, aí essa questão da imagem é importante. Então eu vim também para trazer também boas energias para o vermelho. Mas, Paulo, obrigado por você ter aceitado o convite, né? Primeiramente, então, agora que você está me ouvindo melhor. Fico muito feliz, agradecer aí a presença de todas as pessoas. Normalmente a live, né, a gente começou aí há praticamente uns 10 dias
E a gente teve, assim, pessoas incríveis, né? Você acompanhou, você viu um pouquinho a programação, né? E assim, uma live melhor que a outra. E aí eu ousei hoje contigo, porque, lógico, né? Você é muito craque em programação neurolinguística, e é um assunto óbvio que eu adoro, né? Assim, mas eu procuro não falar muito, justamente porque está no mesmo campo do coaching. Eu dava aula numa pós-graduação em coach cognitivo. Aí as pessoas falavam assim, não, porque você é coach, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí eu ficava, meu Deus, né? Porque, por incrível que pareça, era meio pejorativo quando você tratava. Hoje ainda tem um pouquinho isso em relação ao profissional de coach. E aí a gente tem essa coisa da programação neurolinguística também. Tem muita gente fazendo neurolinguística e não é neurolinguística. Eu queria começar contigo pelo básico, até porque você, por ser instrutor, você, né, forma pessoas em programação neurolinguística e você é, assim, talvez da minha rede de contatos, você seja o cara que mais conhece desse tema. Dá para você, a gente começar um pouquinho pela essência, né? O que que seria essa programação neurolinguística para as pessoas poderem, a gente partir de uma base, assim, olha, é sobre isso que a gente está falando, Paulo. Então, e assim, e a programação neurolinguística sofreu esse tipo de coisa, sofre esse tipo de coisa há muitos anos, né? Desde a década de 80, basicamente, mais ou menos que chegou para o Brasil, né? 70 para 80, 80 começou a ficar mais conhecido, e eu tive contato com a PNL no começo de 90, né? Comecei a ler algumas coisinhas e tal, e aí fui fazer cursos a partir da segunda 96, 97, comecei a fazer cursos mais intensos. Fiz cursos menores, aí fui fazer formações. A gente sofreu isso e sofre até hoje, né? A questão dos preconceitos, das formas como alguns profissionais ou pessoas, vamos chamar de pessoas, acabam utilizando daquilo que eles acham que sabe, aqueles que eles acham que leem, e aí começam a falar um monte de coisa que, infelizmente, eu vou falar uma expressão ruim, mas fala muita bobagem sobre o assunto. Então, não é nem sobre isso. Então, nós tivemos um guru brasileiro na década de 80 para 90 que falou muita bobagem, né? Ele massificou muito, e eu não vou falar nomes, mas falou muita bobagem, e aí as pessoas, por um lado, estava tentando trazer para muita gente, mas depois começou a se perder, porque era muito raso, né? Bom, e aí, assim, a programação neurolinguística, a PNL, que a gente costuma usar essa sigla que fica mais fácil, né, do que falar programação neurolinguística, não dá uma língua, né, trava a língua, ela surgiu mais ou menos na década de 70, 60 para 70, com duas pessoas, o John Grinder e Richard Bandler, que estão vivos até hoje, são os precursores da PNL. Hoje não são as referências da PNL no mundo, mas foram os precursores, que, na verdade, começaram a estudar se era possível a gente pegar alguma coisa que alguém fazia bem e fazer também, né? Numa linguagem simples. Então, a gente costuma chamar isso de modelagem, ou seja, a PNL surgiu através da modelagem. Então, pegou o Fritz Perls, da Gestalt terapia, que era um alemão super. Quem conhece a Gestalt é uma psicoterapia fortíssima, né? De presença muito grande. Ele era barbudo, fumava charuto e tal. E assim, como é que eu faço para ter os resultados que esse cara tem nos trabalhos? Porque ele fazia trabalhos de cura emocional, de evolução muito, muito fortes. Por isso que ele criou a Gestalt, né? Por causa da metodologia em si. Entre outros, a Virginia Satir na terapia de família, de casais, o Milton Erickson, um dos maiores hipnoterapeutas que já existiu, né, na face da Terra, né, um dos caras mais sensacionais nesse sentido. Enfim, Passagem é a hipnose que eu utilizo, né? Eu trabalho com a hipnose de Erickson, que é para mim a melhor e mais saudável também, né? Mais tranquila de se utilizar, né? Mais segura, mais ecológica. mais Não sei se é ecológica mais do isso. que outras, né? Não é mais do que outras porque é muita pretensão, mas ela é muito ecológica, vamos dizer assim. E para explicar para o pessoal, ecologia, no caso aí da questão pessoal, é que ela não fere
não fere a questão daquilo que é seu, daquilo que não vai contra os teus princípios. Ele respeita muito isso. Então, Sim. ecologia, para a gente, em PNL, em hipnose, em outras coisas, é isso. É ser coerente com você, não ir contra você. Não é fazer uma hipnose para você fazer algo que você não queira, né? É para fazer uma cura. Então, o que que acontece? Com esse processo, eles começaram a ver como é que eu fazia para ter o resultado que o outro fazia. Então, eles exageravam um pouquinho. Eles iam lá, sentavam do lado, faziam exatamente tudo que a pessoa fazia. Se não me engano, a história diz que John Grinder, que era linguista, né, ele foi para a Alemanha, deixou a barba crescer que nem o Fritz Perls, fumou charuto que nem ele. Quer dizer, ele exagerou em todos os sentidos, os trejeitos, as maneiras, até a linguagem, né, o sotaque alemão que o Fritz Perls tinha. Mas, na verdade, eles estão percebendo que a essência era o mais importante. Uhum. Qual é o que surge há muito tempo que a gente fala na PNL, que significa qual é a intenção positiva por trás disso. E quando você entende a intenção positiva, e toda a intenção basicamente é positiva para a gente, você entende a essência da ação da pessoa. Quando você entende a essência, que é a atitude, que é atrás da atitude, quando você faz a ação em si, ou seja, a maneira como eu abordo o outro, a maneira que eu faço a terapia, a maneira como eu trato você e tenho melhor comunicação, não só é da boca para fora, porque a gente está lidando com seres humanos. Uhum. A PNL, ela começou chamada de primeira geração, então era muito mais no cognitivo, no sentido de muito mais do ação e resposta, ação e resposta. Não existiam muitos equipamentos que mediam alguma coisa na questão de entendimento de como é que o cérebro funciona. Você que é neurocientista sabe muito bem disso, porque eu estudo, né, não tenho a profundidade que você tem, mas eu estudo a neurociência para me dar base Uhum. nesse trabalho muito que a gente faz. E aí o processo evolutivo da PNL foi assim, eu começo a entender como é que o outro funciona, eu começo a fazer do jeito que ele faz, e começa a funcionar. Eu consigo fazer o que ele faz, ter o resultado que o outro faz. Um dos princípios da PNL diz que se alguém faz alguma coisa, qualquer pessoa pode fazer, desde que entenda. Isso é o processo de modelagem. Basicamente surgiu daí o processo. E aí isso foi se multiplicando, se foi se desenvolvendo, porque passou no processo terapêutico, porque até o momento que eu tenho que entrar em sintonia com o outro, o que se fala hoje de empatia, que deu um nome bonito na PNL, que chama rapport, que é uma palavra em francês, né? O rapport já é um trabalho que dá para fazer um curso de alguns dias. Só para falar Quando de você rapport, né? não é só falar, você praticar, né? Não é Praticar, falar, né? você fala Ah, até pouco, sim, mas sim. Uhum. praticar o rapport é algo tão sensacional, Ari. Hoje, eu e você fazemos isso muito mais naturalmente. Aliás, para vocês verem o seguinte, tudo que é técnica saiu do natural. Alguém mapeou o processo e por isso a modelagem, e quando você entende a maneira como a pessoa funciona e vê que aquele modelo que ele utiliza pode ser copiado, você pega, faz isso e a mesma coisa. Então, os procedimentos, até na área administrativa, gerencial, são o modelo, né, que você faz. Uhum. Só que nesse caso nosso é uma coisa mais profunda, não é uma certificação de qualidade que você pega um procedimento operacional padrão e escreve o que tem que fazer. Não é só o que tem que fazer, é o que vai por trás do como eu vou fazer. Até para entender o que eu realmente tenho que fazer, né? Porque aí é a questão da estrutura, né? Eu queria deixar registrado aqui já várias pessoas comentando aqui, escrevendo, né? A gente tem uma galera que já passou por aqui, outros que estão entrando, e nós temos dois participantes já da live, né? Porque a Ronange que abriu a live do Ari lá na quarta-feira, quando a gente começou a fazer essas lives diárias, né? Beijo, Que minha coloca querida, aqui para boa noite você. pra gente, Ronange grande, Ronange, e o Alexandre Quartos, que participou na terça-feira passada, falando sobre pensamento crítico também, que é um dos grandes intelectuais que passaram por aqui nas lives, né? É uma pessoa incrível, também já é pessoas de valor. Ambos são da live do Ari, pessoas de valor também, porque já participaram do programa do Pessoas de Valor que a gente faz na Santa Cília TV. E aí, então, é bacana ver
que quando a gente traz pessoas interessantes, né, e a gente tem falado muito isso, e hoje para falar de programação neurolinguística não poderia ser outra pessoa que não você, Paulo, é muito legal de ver que as próprias pessoas que participam se assistem, né? Então a gente se assiste entre a gente justamente porque os temas são muito legais. E por falar nisso, ó quem entrou também, olha. A participante de quarta-feira, que é a queridíssima Priscila Caminha, lá do Rio de Janeiro, que fez a live para falar de propósito. E aí eu queria puxar um gancho, já aproveitar a oportunidade que ela entrou, porque a gente está falando de modelagem. Boa noite, Priscila. Colocou boa noite. A gente na quarta-feira passada falou de propósito. E aí, para mim, programação neurolinguística tem muito essa coisa. Para mim, me vem lá, principalmente Napoleão Hill, né, com a Lei do Triunfo, que fez basicamente essa coisa de pesquisar várias pessoas, vários comportamentos para tentar trazer, para modelar, que é essa coisa que você falou da modelagem. Aí eu te pergunto, dentro desse conceito de programação neurolinguística, onde tem a própria ressignificação, né, que é um pouquinho que a gente vai falar hoje, como que fica o propósito, né? Porque, assim, se for pensar, e aí é essa coisa que você falou, né? De repetir, de tentar encontrar um padrão no outro para eu poder modelar. Então, assim, poxa, se várias pessoas foram bem-sucedidas utilizando aquele modelo, eu vou por aquele modelo para tentar também buscar eu ser bem-sucedido. E aí, onde que entra o propósito? Assim, eu sei que a pergunta é um pouco controversa, mas eu sei que você vai entender porque justamente a gente está com a regra Você lá sabe no como é alto. que a questão de propósito, como é que eu lido com essa coisa hoje, mas assim, já foi diferente e tal. É, vou brincar, a gente tem tempo, né? Porque se a gente vai falar de níveis lógicos e neurológicos, que é uma estrutura do Diltzi, que coloca esse raciocínio, é mais ou menos assim. A gente às vezes vai pensar em propósito pensando numa habilidade nossa ou numa crença nossa. E aí a gente não vai pensar em propósito, a gente vai pensar numa coisa muito mais externa a nós. Depois vocês pesquisam um pouquinho que é níveis lógicos e neurológicos. De execução, né? Você diz. No Isso, sentido de execução. porque eu acabo achando que o meu propósito é aquilo que eu faço, é a ação. Por exemplo, a minha capacidade. E aí, se eu comecei, por exemplo, perco a minha capacidade de fazer alguma coisa, até por uma questão física, eu perdi meu propósito. Eu não sou as minhas capacidades. Eu não sou as minhas habilidades. Eu não sou as minhas crenças. Eu não sou o ambiente no qual eu faço parte. Eu sou eu. Uhum. Eu sou eu no nível neurológico, né, é uma pirâmide. Né? Esses itens todos compõem o meu eu, mas eles são voláteis. Porque eu mudo de habilidade, eu mudo de ambiente, eu mudo de crença, mas continuo sendo eu. Só que o eu, ele é a penúltimo degrau aí do processo desses níveis neurológicos. Porque o seguinte é o chamado sistêmico ou espiritual. O espiritual no sentido muito mais sistêmico mesmo, não espiritual no sentido Sim. religião, Do ponto ok? de vista Talvez holístico, até integral. holístico, pode ser até. Meu pai diz assim: a diferença entre religião e religiosidade. Religiosidade é uma conexão muito maior do que religião, ok? Não vamos entrar nesse ponto aí, porque aí, de repente, filosoficamente, o pessoal queira ir por outras vozes. Mas a ideia é essa. Quando você fala de sistêmico, é que eu faço parte de um contexto maior do que eu, ok? E aí, se a gente for conversar sobre propósito, tem todas essas variáveis que a gente tem que considerar. Então, primeiro que a gente confunde muito a nossa identidade com o local onde a gente trabalha, o lugar que a gente vive, só a família que a gente está. Não é que não é importante, isso é importante. E principalmente, como a crença é muito próximo do meu eu, da minha identidade pessoal, eu confundo crença com identidade. Vale deixar claro que para que eu mude crença, eu tenho que trabalhar a minha identidade sobre ela. Então, ela é soberana. Mas quando eu confundo isso com outro, e aí, pessoal, se vocês quiserem, perguntem, se eu estiver muito prolixo no processo, não estiver claro, Não, pode deixar que eu te corto. vamos ver assim. Quando eu penso assim, é, eu, eu nunca vou aprender tal coisa, ou eu não sou bom mesmo nisso.
Não, Quando eu falo, eu acreditar que eu não sou bom, por exemplo. por exemplo, Aí acaba eu colando nunca na vou tua aprender a identidade. fazer conta. Nunca vou aprender a fazer conta. Uhum. Quando eu era novo, eu estava na antiga sétima série, com 10 anos. Desculpa, a quarta série. Sétima série com 10 anos eu estava atrasado. Quarta série, que é o quinto ano hoje, eu tive um professor que ele foi ex-irmão marista. Ele chegou para frente da minha mãe e falou assim: esse menino não tem jeito, ele nunca vai aprender matemática. É muito ruim. Para quem conhece a minha história, a primeira área que eu fui dar consultoria era finanças, Uhum. como adulto. Vai dizer assim: ah, mas ele me desafiou. Não, ele me deixou muito mal quando ele falou isso, porque ele era meu professor. Mas aí deixa eu já te cortar, porque aí até tem uma pessoa aqui que eu acho que a Andréia que perguntou, Andréia, perguntou assim, qual é o assunto da live, né? Aí eu quero trazer isso que você acabou de falar para a questão da programação É neurolinguística. Veja, cirurgia de apêndice, fala para ela. oi? Ele está falando de cirurgia de apêndice, apendicite. Tô Não, brincando, mas hein? Tô não, brincando, pelo amor. André. Não, mas assim, vamos lá. Se a gente está falando dessa questão de. Porque eu vou muito para o lance do ressignificar, e também tem, para mim, me traz também um pouco o que eu gosto de falar sobre o ponto do cérebro reativo, que ambos se colam, né, se conectam aí com a questão da programação neurolinguística. Mas na hora que alguém fala para você que você não é bom em matemática, essa pessoa também não está te programando para isso, assim, se você fica ouvindo o tempo inteiro, porque se a gente está falando de linguística, a gente está falando muito de linguagem, né, de palavras, muitas vezes as pessoas falam e repetem, e várias pessoas repetem porque você não é bom em alguma coisa, e de certa forma você acaba tendo essa crença de que você não é bom mesmo porque todo mundo te falou isso, inclusive na infância. E aí, de repente, que nem você falou, ah, hoje eu trabalho com finanças, eu fiz consultoria em finanças. Mas assim, você teve que ressignificar de repente essas questões que ficaram lá atrás. Então, aproveitando que você falou, que aí no começo tinha perguntado, eu acabei não falando. Programação neurolinguística. Como é que o nosso cérebro funciona, como ele processa as informações, como ele capta do mundo exterior o que vem, como ele processa e como ele traz de volta daqui de dentro para fora. Então, a neuro, porque é o cérebro que faz a programação e que trabalha, o hardware e software, né, que vamos falar em programação mesmo, e a linguística não é só a linguística verbal, a linguística no sentido muito mais amplo, dos sentidos o qual Claro, nós nos manifestamos. Se a gente falar dos claro. 5 sentidos originais, é, é, visão, audição, Olfato, tato e paladar. Paladar. o fato do paladar, a gente tem as subdivisões, hoje que a neurociência já busca, que já chega em 26 a 28 subprocessos que se distinguem, mas acabam sendo subitens desses, vamos dizer assim, bem a grosso modo, tá? Pelo amor de Deus, o pessoal que é da área, é bem simples que eu tô falando para não ficar muito complexo o nosso papo aqui. Mas é por aí. Então, o que que acontece? A gente entende o mundo não é só pelo que a gente ouve, o que a gente entende da linguagem. Porque eu posso estar com alguém que fala outra língua, que eu não sei nada, e eu entendo algo que pode ser totalmente diferente do que a pessoa esteja me passando. O fato de a pessoa ficar em silêncio é uma linguagem para a gente no sentido de informação que chega, principalmente da maneira como eu interpreto isso. Então a programação linguística ela trabalha isso, a comunicação com o mundo e o que o mundo traz para mim. Então eu uso os sentidos dessa forma, né? E aí a modelagem é uma delas porque eu vou pegar como é que o cara tem a intenção dele, como é que ele trabalha isso na programação dele, para eu tendo as mesmas intenções que o outro tem, eu vou manifestar as minhas habilidades, as minhas atitudes, as minhas crenças, para que eu possa chegar no resultado que o outro chega, ou até melhor. Porque aí eu, como indivíduo, trago isso. Eu costumo falar que eu cheguei a fazer modelagem, por exemplo, de alguém próximo a mim, que você conhece, que é muito detalhista, vem em detalhes as coisas. Eu sempre fui muito generalista como consultor, e eu falei, eu quero trabalhar com qualidade. Qualidade você tem que ser muito direcionado. E como é uma pessoa muito próxima, eu pensava, como é que fulano faria nessa hora? Eu começava a usar como é que o fulano faria, de que maneira ele faria, e as intenções que tinha, e aí eu comecei a fazer isso, e o meu cérebro, meu ser, se adequou a isso. Eu não sou aquela pessoa, eu sou o Paulo fazendo o que a pessoa faz.
Então, a minha visão sistêmica é muito boa. Eu desenvolvi a minha visão específica ou detalhada através dessa modelagem, Modelando. Tá. ok? Aí a gente fala sobre essa questão que também é a segunda parte do tema, que vem a ressignificação dos problemas, tal, de questões que a gente tem para resolver, dos desafios. Passa por essa questão da modelagem, por exemplo, eu não tenho determinadas características, ou até vamos chamar assim de competências para resolver determinados desafios, mas eu sei quem tem, e aí de repente eu vou modelar essas pessoas para poder conquistar esses espaços e ultrapassar os meus próprios limites. Sim, tem um dos princípios da PNL que diz que a gente tem todos os recursos necessários para efetuar as mudanças. Recursos que a gente fala são recursos interiores, tá? E que a gente sempre fez a escolha certa ou suficiente no momento em que a gente toma uma atitude ou fez. Porque o recurso que a gente tinha naquele momento era aquele. Mesmo que eu não concorde com o que eu fiz, ok? Posso achar que eu fiz a maior besteira da minha vida, mas com o que eu tinha disponível naquele momento foi a melhor escolha naquele momento. Por isso que hoje você pensa diferente e quer fazer diferente, porque o teu recurso hoje é outro. Até o recurso do discernimento muda. Quando você tem esse recurso, e a gente usa, por exemplo, algumas técnicas para trazer esse recurso que eu tenho. Porque, por exemplo, o exemplo que eu uso de negociação. Lá atrás eu lembro de, por exemplo, mulheres e homens, mas mulheres principalmente lá atrás, quando chegavam em curso de vendas. Eu falava, eu sou péssimo em negociação, não tenho dificuldade de fazer, eu não consigo fazer. Aí eu falava, você tem filho pequeno? Tenho. Ok. Como é que você faz para convencer seu filho e ir onde você quer? Se fosse na nossa época, né, Ari? Nós vamos e acabou. É na Né? porrada. Mas, e você tem filho pequeno, né? Filha pequena, você sabe. Não dá para fazer assim. Uhum. Então, o que é? Eu tenho que conversar, mostrar, tem que mostrar os prós e os contras, falar que a gente vai usufruir, papapá. Não é assim? É assim que eu faço. Você consegue o resultado? Consigo. E isto é negociação. Aí a pessoa ficou na minha cara. Mas como assim? Não tem nada a ver, tem tudo a ver. A competência e a negociação você tem, num contexto diferente. E aí a gente pega essa habilidade que está dentro da estrutura e muda o ambiente da habilidade. Ou muda a interação com as pessoas. Por quê? Às vezes, porque é meu filho ou minha filha, eu tenho condição. Quando é com o chefe, tem uma trava, por exemplo, por ser autoridade, por ser um ambiente que eu acho que eu não tenho controle sobre ele. Estou fazendo inferências, que eu já peguei pessoas falando isso. Aí a gente trabalha... Eu particularmente vou te confessar que para mim é mais difícil negociar com a Maria Clara do que qualquer outro no mundo externo. Né? Porque às vezes a gente acha assim, negociar com o filho é fácil, o difícil é negociar com o chefe. Mas dependendo das crianças, é muito mais complicado negociar com os filhos do que com o Então, meio pode ser ao externo. contrário. Ou seja, pode ser que ela tenha muito mais competência que ela não sabe para poder ser uma boa vendedora. Né? Ok? Aí, o que acontece? Eu pego essa competência e transporto ela para o contexto. O que eu faço? Eu ensino o cérebro a pegar aquilo que eu já tenho e criar as redes neurais, né? Criar os caminhos antes de acontecer a situação. Então a gente fala assim, então agora você vai pegar isso que você tem naquele contexto e vai vivenciar esse contexto. Então a pessoa vivencia uma situação específica no qual ela usa esse recurso, por exemplo, capacidade de negociação, ou segurança, ou tranquilidade, que ela sabe qual é a tranquilidade que ela precisa, qual é a segurança que ela precisa para uma situação que ela está com dificuldade. Ela vivencia a situação. Espera aí você pegou um ponto importantíssimo que eu tenho que te cortar, porque aí entra justamente no cerne do tema que eu te provoquei, assim, né, de a gente trazer programação neurolinguística e resolução de problemas, tal, porque às vezes, dependendo da leitura, para quem é psicólogo, né, e aí profissionais dessa área podem usar técnicas para ressignificar, inclusive, traumas, que não é o caso, por exemplo, no mundo organizacional, que é uma outra leitura. Mas, nesse caso, você pegar uma habilidade, uma competência que tem num determinado momento para resolver um tipo de problema, você usa essas vias para resolver um outro tipo de problema? Seria Sim, isso que você está falando? porque o recurso, ele é um recurso que não é específico para a situação. Quando você fala de tranquilidade, tranquilidade é um recurso seu. E quando você pega uma situação, e aí a gente ajuda a pessoa a chegar aonde é. Estou dando um exemplo, tá? Não quer dizer que toda vez que aconteça isso, a pessoa precisa de tranquilidade. Eu estou Claro. dando um exemplo.
Ela pode dar o nome de Joãozinho, entendeu? Aham. Ela sabe que Joãozinho é esse. Eu não preciso nem saber o contexto, que isso é importante na PNL. Eu não preciso necessariamente saber o contexto da situação para trabalhá-la e trazer o recurso que ela precisa para a situação específica. Alguns momentos, não. Se eu for trabalhar a ressignificação através de linguagem, às vezes eu preciso ajudá-la no contexto, ok? Isso na minha visão. Então, você pega, por exemplo, a segurança ou a determinação, ela vai chamar de determinação porque ela vai pegar uma situação que ela foi muito bem e aquilo lá foi, ela chamou de determinação e aquilo que ela precisa. Então, eu vivencio aquela situação que eu já vivenciei, numa situação específica, e era com o Manuel e com a Maria, e estava lá, aí você sente plenamente aquele recurso, a gente traz esse recurso para a situação nova que é conversar ou falar com a Maria Clara, por exemplo. Sim, entendi. E aí eu pego uma situação que eu tive com a Maria Clara, que eu não tive muito sucesso, e trago esse recurso e vejo o que acontece. É mágico. Quando isso acontece, eu trago esse recurso e realmente é isso, não falta mais nada, que a gente faz essa exploração com o cliente, ele vai ver ou ela vai ver a transformação da situação dentro da sua cabeça da reação do outro. Porque quando eu mudo o meu comportamento, o outro muda. Eu quero que o outro mude antes de mim. Não, eu preciso mudar primeiro para que o outro mude. Não necessariamente do jeito que eu gostaria. Quando isso acontece, e precisa vivenciar para entender essa mágica interior, né, que não é uma mágica de verdade, nós criamos caminhos neurais. Nós criamos novas, né, sinapses. Por quê? Porque ele vai pegar aquele recurso e criar um novo caminho para uma situação que você não usava. E aí você tem aquele recurso. Então, por exemplo, eu faço isso, eu vou falar rapidamente, mas a gente faz isso, a gente utiliza o recurso, ela fala, nossa, foi diferente, que resultado você tem? Eu tenho o resultado que eu quero. Ok. Agora vamos fazer o seguinte, a gente chama de ecologia. Tem alguma coisa que nessa situação que pode acontecer, por exemplo, e que alguma coisa aí dentro não esteja satisfeita? A gente consegue identificar. Porque às vezes eu tenho um ganho circunstancial naquilo que acontece, Uhum. entendeu? E o Tá. ganho é muito maior do resultado que eu quero conscientemente. Então, a dependência do outro é um ganho que eu quero ter. Então, alguma coisa aqui dentro não vai deixar eu tomar aquela ação na hora que eu for numa situação específica. Por quê? Então, isso me gera um problema. Olha só, me gera um problema no relacionamento com uma pessoa. E eu tenho esse ganho circunstancial, que não é um ganho. Aí eu tenho que achar a intenção positiva por trás disso, para entender o que eu quero ganhar de fato. Ah, eu quero ganhar o carinho do outro e tal. E você ter dependência do outro em relação a você garante que você tenha carinho do outro? Ou somente ele utilize você na hora que ele precise? Entendeu? Isso pode acontecer. Uhum. Eu estou dando um exemplo só, pessoal, para vocês verem o seguinte: isso não é uma regra, é uma maneira de expor um exemplo. Okay? Que eu já tive, especificamente, eu trabalhei com isso com uma pessoa. E quando você trabalha, ressignifica algumas coisas, dá novo significado daquilo que é passado, né? Ou de uma crença, eu consigo mudar uma forma de lidar com o outro que vai me dar um resultado diferente daquilo que eu tinha antes. Aqui Isso é também. resolver situações problemáticas, entre aspas, né? É que para mim vem uma coisa assim que a gente tem falado muito nos últimos dias, né, nas lives anteriores. Inclusive tem umas pessoas falando assim, eu acho que foi o Alexandre, se eu não me engano, como que é o nome aqui, que colocou que não assistiu a live com o Daryl, ela tá gravada aqui no Insta, então é só ir no IGTV, ou também lá no YouTube, no canal do professor Ari Brito, né? Então no meu canal lá tem todas as. Inclusive essa live aqui também depois vai estar lá a partir de amanhã, que a equipe coloca. Mas a gente tem discutido muito assim, a questão do pensamento, e aí como segunda-feira o Daryl, na terça-feira passada o Alexandre Quartz, essa coisa do sentido, do significado. Porque quando a gente fala de ressignificar, para mim, vem consciência, porque a gente está falando de significado, a gente está falando da área mental, área superior do cérebro. Porque não é uma coisa assim, emoção ou instintivo. Não. Eu estou colocando consciência. Às vezes tem coisas que aconteceram na infância, quando eu ainda não tinha consciência daquilo,
E aí eu trago para a fase adulta e aí ressignifico, porque agora eu consigo dar um significado, porque eu já amadureci, já tenho experiência. Por exemplo, meu pai me maltratava, então minha mãe era grossa, sei lá, qualquer coisa assim. De repente, hoje adulto, eu entendo, poxa, como pai, pô, é super difícil, né? Segurar as pontas a todo momento e tal. Então a gente Fazer uma amadurece. observação aí, Ari, do que você falou. Meu pai me maltratava. Às vezes, não é que ele maltratava, a forma como ele falava, para mim, Parecia para representava um você. Sim, maltrato. Isso é isso. importante, porque o significado é muito mais importante do que a realidade. Exato, Exato. exato. Isso é incrível, porque você fala assim, meu Deus, mas eu, tipo, sua filha daqui a um tempo, ela vai ter alguma reclamação, isso é normal. Sim, Fala, sim. você fazia assim comigo, você fala, peraí, mas a minha intenção, primeiro, a minha intenção, né, não era essa, é a intenção positiva. Quer dizer Uhum. que eu fazia a atitude e era recebido pelo outro desta maneira. E eu não Sim. percebi. Por E isso que a mais, gente cara, fala isso que. acontece não só pequenininho. Esse tipo de influência que Adulto também. acontece na gente é na barriga. Uhum. E adulto Tá? Aí também. já, em vários casos que a gente faz o processo, por exemplo, de linha do tempo, em que a pessoa chega na barriga e ainda não tinha nascido na questão de sair da barriga. E o Quartzo falou aqui, estava olhando assim, que a questão do propósito é transpessoal. Só para fazer uma conexão disso, que a gente tinha falado atrás e eu não fechei, é transpessoal porque também, no caso da visão da PNL, tá? Como a gente vai para o nível sistêmico e espiritual, eu não tenho propósito como indivíduo só, eu tenho propósito dentro de um contexto. Uhum. Então eu tenho que estar conectado ao que mais, tem perguntas específicas em cada nível, então eu tenho a minha missão e tal, mas qual é o que mais que eu faço? Com quem? E aí eu acho questão de propósito. Para mim, são propósitos e podem ser cíclicos para o Paulo, tá? Dá para você achar momentos diferentes, até porque a bagagem que você acumula, a maneira como você passa a ver as situações, te dão condições de conectar com outras pessoas e aí você vai fazer outros propósitos. Na PNL, nessa última geração da PNL, ela é uma geração mais sistêmica mesmo, Já tá? está Ela na está mais ou menos Quarta. ali em cima, na Quando você quarta fala geração. última geração, é a quarta, né? Só Terceira, porque. terceira. Terceira, tá. Nós somos ousados, eu e a Mariana já somos ousados e falamos da quarta, tá? Não é somos nós só. O Diltz fala da quarta, no final das contas, sem ficar divulgando isso. Não são coisas que estão falando, já está mudando, mas o que acontece? A terceira geração fala da questão sistêmica, por quê? As nossas conexões com os demais. Porque são chamados campos mórficos ou morfogenéticos. Uhum. Onde, por exemplo, o estudioso Robert Sheldrake, ele traz para a gente que a gente é Ó, conectado. Agora o Quartzo vai entrar na conversa, pode aguardar. Então, aí quando Que é você tem a a linha de conexão, pesquisa dele. quando você tem a conexão, o que acontece? A questão das ondas, das partículas, né? Por que o Domenico De Masi estudou aquele a Emoção e a Regra, que é um livro desse tamanho, que ele fala dos grupos de pessoas criativas ao redor do mundo, na época que não tinha internet. Por que uma pessoa tinha uma ideia aqui e outra ao mesmo tempo do outro lado do mundo? A gente só podia escrever carta um para o outro, que demorava semanas, meses para chegar. Sim. Essa é a questão da conexão que a gente tinha através dos campos, que hoje estão sendo estudados para comprovação, seja com equipamentos, sejam com experimentações. Então, aí que demonstra por que a gente percebe a presença de alguém quando a gente está de costas, porque Aí existe entra um campo aquela. Coisa dos energético. outros sentidos, né? Porque com a ressonância magnética funcional, assim, a neurociência se aprofundando na questão das funções, né? Porque antigamente está muito preocupado com a fisiologia de localização, né? Ah, essa parte aqui é responsável pela audição, essa pela visão. E hoje tem a questão dos processos neurais, né? Ou os processos neurológicos, como queira. E aí é um barato, porque assim, quando a gente pensa em programação neurolinguística, com tudo que já tem de mapeamento, fica tudo muito conectado, porque muitas coisas os orientais já faziam. Se a gente falar de intuição, por exemplo, né, que é um sentido, de repente, assim, sempre falou intuição lá, né, nos orientais, e de repente a gente ocidental super racional imaginava que intuição talvez fosse um sentido feminino, como se fosse uma qualidade feminina. E isso é bastante ultrapassado, né? Isso, e o que mais?
Se você falar isso, tem um livro do Raul Marino Júnior, que era um médico neurologista antigo, chamado Cérebro Japonês. Eu até devo ter esse livro. Eu vi, né? Ele dizia da diferença do pensamento do oriental, principalmente do japonês, que ele tinha tido mais contato. Não era um livro tão assim, que tinha medições tão técnicas, mas era de interpretação, que um som ouvido por nós aqui ocidentais e ouvido por japonês era o mesmo, ele ia para uma interpretação num local diferente do cérebro do que para a gente. Uhum. Por exemplo, a própria linguagem, a letra deles é desenhada, a nossa é escrita. Então, o raciocínio do japonês é diferente do nosso. Claro. Então, a linguagem dele e a escrita acessa outros locais. E aí você fala, o tipo de criatividade pode ser diferente. Essa é a questão do... Não, não é a região do cérebro, não, Paty, é o A cérebro religião japonês. também tem. A religião A também religião tem. é outro, tá? É outro, é Esse é outro. outro. Esse eu não li da religião do cérebro. Mas É é o bem cérebro bacana. japonês, que também é um azulzinho compridinho assim. Sim. É, Deixa eu só fazer um registro aqui, porque também passou por aqui a nossa convidada de amanhã, porque também Ludmila Rossi já veio aqui prestigiar. Eu estava falando no início que nas nossas lives as pessoas que já fizeram vêm aqui assistir e também as que ainda vão participar, porque amanhã tem Ludmila, na semana que vem tem um circuito super incrível também com pessoas muito bacanas que eu não vou ficar agora adiantando, a Lud mandando os coraçõezinhos para gente. Mas assim, a gente está num circuito muito legal de convidados muito legais que vão ser vários temas bem bacanas. E aí, Paulo, eu falei do quartzo, que já entrou aqui no Sheldon e tal, já está completando aqui, porque não tem jeito, né? A área dele, né? As primeiras vezes que a gente falar dessa questão da conectividade, e particularmente para mim, eu gosto muito do Alexandre no sentido da conexão da inteligência espiritual, porque não por ele ser espiritualizado como você também, claro, mas é muito legal pensar que as pessoas, e eu falo muito isso lá do Pessoas de Valor também no programa, as pessoas têm uma elevação, sabe? Assim, o nível de discussão aqui, a gente não está assim fazendo um papo de boteco, sabe, para ficar aqui discutindo coisas. Não, tem um propósito e uma fundamentação que é bem bacana, né? Então, E desculpa aí, te ó, cortar, mas deixar esses registros. o negócio é tão interessante, né? Porque assim, vamos falar agora do processo de rapport e empatia, né? Que hoje a empatia está em moda. Quando a gente faz trabalhos com as pessoas, no sentido específico de ajudar a pessoa a superar algumas coisas, normalmente se falava na PNL assim, qual é a sua queixa, né? E a queixa é para cura, para desenvolvimento, e no coach é o que você quer, é para frente, né? Uhum. Mas é tão interessante o processo do rapport e a sintonia e a questão das ondas e dessas partículas, inclusive, que quando a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, num practitioner, que é um curso de formação, né? A gente faz, o nosso lá, o meu e da Mari, são quase 100 horas. Quando você faz esse trabalho, que a pessoa vai ouvindo, depois ela vai vendo, depois ela vai fazendo, a gente que está envolvido em sintonia com o grupo, quando os grupos estão fazendo uma atividade e estão buscando alguma coisa para ajudar alguém no grupo para entender e aplicar a técnica, a gente entra em sintonia com uma rapidez que é incrível, cara. E assim, você para do lado e está fazendo alguma coisa, você sente as sensações da pessoa. Por exemplo, quando você fala de cura de fobia, até de situações que são muito marcantes para aquela pessoa, porque ela pode achar que ela tem um probleminha simples. É ótimo quando a pessoa faz isso. Eu tenho uma dificuldade de falar em público, ou não sei o quê. Aí ela fala, quando vai chegar na causa... Ou quando tá lá no marca pessoal, na imersão, que a pessoa fala assim, nossa, eu achava que tinha problemas, mas o problema deles é muito maior que o meu, né? Normalmente a pessoa vem com esse cenário, né? E o problema meu é meu. Ele é sempre maior. Porque é meu, não é do outro. Eu não estou sentindo o problema do outro. É muito importante. Eu tinha um mestre em cultura da cooperação, que aprendi muito, fiz curso grande com ele, aprendi muito, que ele falava uma coisa do filho dele, que ele falou para a esposa. A dor dói. A dor que aquela criança está sentindo, que aquela pessoa está sentindo, para ela é a dor dela, então é grande. É mais ou menos o seguinte, quando você está com um cliente, você tem mais um cliente, você está resolvendo o problema. Para aquele cliente, você está resolvendo 100% do problema O dele. problema dele, É total.
É a mesma coisa da dor. Então, quando a gente percebe isso, a questão empática fica muito mais fácil. Você está do lado, várias vezes, Ari, está do lado, você está ajudando a pessoa, está em sintonia, está num rapport tão grande que eu sinto as sensações que ele estava sentindo naquele momento. E às vezes eu sou capaz de dizer qual é a situação que ele está vivendo, sem detalhes, mas eu... Sim. Aí você para e fala, meu Deus. É muito E aí o mágico, né? processo tem que ser de não se entregar, a gente está ajudando, e entrar em sintonia e ajudar essa pessoa a lidar com aquela situação, trazer recursos positivos para que ela possa lidar com aquilo e se ressignificar, se transformar. E a palavra ressignificar ela é muito interessante, que é dar novo significado, porque o que a gente vivenciou já aconteceu. A gente não muda aquilo que a gente vivenciou, a gente muda a nossa percepção sobre o que aconteceu. Volto a dizer, na questão comportamental, a percepção é muito mais importante do que realmente Isso é um aconteceu. fato. É, claro. Porque eu tive uma situação e você está junto comigo, Ari, a sua percepção, o seu sentir é diferente. Poderíamos ser gêmeos de pais e mães iguais, com o mesmo comando, a mesma fala do pai. A interpretação minha é, caramba, o papai foi muito violento. Você fala assim, não percebi isso não, para mim ele foi muito direto, entendi. Sim, sim. Como assim? A minha bagagem fez aquilo. Tanto é que tem filhos que foram criados exatamente iguais e um odeia o pai, o outro ama o pai de paixão e acha que foi o melhor pai do mundo e o outro fala que foi o pior pai do mundo. Simplesmente porque deram significados a percepções eram diferentes, né? Não tem jeito. Agora Exatamente. vamos lá. Agora vamos lá para essa questão da ressignificação que você já entrou, para a gente ir um pouquinho mais além, que senão a gente fica pincelando muito essa questão da PNL só, mas eu queria pensar na PNL aplicada, porque assim, você falou tem o Master também, né? Então você fala das formações de PNL, e aí de repente o PNL, né, a programação neurolinguística, ela ajuda nessa força de ressignificação, né, de dar novos significados. Mas efetivamente, essa ressignificação, eu sei que a pergunta parece retórica para você, mas para quem está nos assistindo não vai ser. Essa ressignificação não é fumaça? Ela realmente vem estruturada? Ou seja, ela é transformadora? Porque às vezes eu fico com a Pode, sensação que as pode ou não pessoas não ser, querem. depende. Pode não Se for ser? superficial, se for superficial, não houve ressignificação. Tá. Vamos partir do princípio que se ressignificou, é transformador mesmo. Isso, porque aí, e o nível de transformação também é relativo, né? Porque aí é para a pessoa. E eu já fiz várias vezes ressignificação só com linguagem. Não é eu, né? A gente faz, porque se você fala de metamodelos de linguagem, Uhum. eu tive um cliente de mentoria e coach que eu fiz, que é profissional, cara, eu tive que trabalhar um monte de coisa dele, e não por causa do coach, mas da mentoria, que eu falei que eu trabalho os dois, que eu tinha que trabalhar, não que fosse terapêutico, porque não era isso. Uhum. Ressignificar algumas coisas de pai e de mãe, porque isso estava travando a questão de evolução profissional, de não ter mérito, de não conseguir. E eu fiz isso com linguagem primeiro, fazendo testes para ele fazer situações durante a semana, voltando na semana seguinte, e aí teve um momento que eu fiz coisas mais diretas, e aí a questão de estar do lado, de ajudar a pessoa a perceber, de fazer ela introspectar. E o que acontece? Quando a pessoa tem por exemplo, tem linguagens que demonstram alguns tipos de crença. Então, as pessoas são mau caráter. Ninguém gosta Normalmente de mim. esse tipo de coisa não funciona. Sim. Esses são grandes sabotadores, porque são grandes generalizações, que a gente fala, ou falta de um índice referencial. Por quê? A pessoa transforma algo que aconteceu com alguém como algo genérico. Significa que, se é genérico, eu sempre vou ter dificuldade. Eu costumo dizer que sempre e nunca é muito tempo. Uhum. E quando você trabalha... Como todo mundo e ninguém, não é alguém, né? Exatamente. E quando você fala assim, vamos lá, esse tipo de coisa não funciona. Com quem? Uhum. Ou para quem? Em que momento? Nunca funcionou? Você conhece alguém que fez esse tipo de coisa e deu um resultado? Eu estou fazendo perguntas que a gente vai fazendo para transformar
a compreensão. Por quê? Eu pego uma parte daquilo que está de mim e transformo aquilo no todo. Aí eu começo a perceber o seguinte, pô, isso é impossível de fazer. Ah, você não conhece ninguém que faça isso. Ah, conheço. Quem são essas pessoas? Ah, o Papa faz isso. Tá, tem alguém mais próximo a você que faça... E aí você começa a pegar do genérico e ir para o específico. São fatores limitadores que a gente cria. E aí, na linguagem, você vai abrindo portas. Parece aquele livro Portas Interiores, né? Que é de mensagem. Mas vai abrindo portas interiores no sentido de abrir... Quando você abre possibilidade, eu adoro essa palavra, possibilidade. Quando você abre as possibilidades, deu um vão, dá para entrar. A porta não está mais fechada. E aí, quando a pessoa falar, talvez seja possível, oba, já deu uma. E aí transforma o talvez em possível, possível em vamos fazer mais vezes. Isso pode ser só na linguagem. Depois você pode fazer outros, que é trazer recursos, como eu falei lá. Então, superação de problemas, por exemplo, quer ver? Tem outro aspecto que pode trabalhar aí, que significa a comunicação. Você tem dificuldade em falar normalmente com alguém. Normalmente, quando você vai falar com aquela pessoa, dá pau. Você entra em discussão. Normalmente, a gente diz que a culpa é do outro, é óbvio. Nunca é nossa. Tem aquele exercício de terceira e quarta ou quinta posição. A gente faz com que a pessoa reviva situações com aquela própria pessoa que ela tem dificuldade em lidar, em situações reais que ela vivenciou. Ela imagina, por exemplo, fisicamente, ela na situação, o fulano ou a fulana numa posição, né? Então, fisicamente, a gente faz isso. Aí você pega aquela situação que aconteceu, eu estava ontem com a pessoa na sala, em casa, eu estava sentada numa cadeira aqui, ela estava sentada lá, e papapá, e aí faz a pessoa, então tá bom, imagina a situação de novo, vivencia a situação de novo. Aí a gente faz a pessoa voltar de novo para aquela posição que ela estava com a pessoa e sai. Agora a gente faz ela ir na posição do outro, que isso é maravilhoso. Chama-se vista o sapato do outro. Vai lá, entra na situação do outro e olha aqui, o Paulo está aqui para a pessoa. Agora o Ari está ali, eu entro no lugar do Ari. O Ari, você é o Ari agora. Você está olhando o Paulo de frente. Qual é a cara que o Paulo está fazendo? Quais são as reações que o Paulo está fazendo? É que esse é Só um vivenciando que a Exercício, gente... Paulo, é que esse é um exercício que você está, de certa forma, assim, oportunizando para que a pessoa tenha a visão do outro, que, claro, tem a ver com a questão da empatia, porque às vezes, se eu falo para você assim, poxa, Paulo, se coloca no lugar do outro, né, é difícil. E no momento que você faz uma prática, que aí a pessoa se colocou literalmente no lugar do outro, aí ela É consegue literal. ter um campo muito mais ampliado. Mas E aí, mais mais. do ponto de vista dessa questão dos problemas, né? Porque aí você está falando para enxergar, lógico que vai enxergar de Mas uma forma. só para fechar aí, só para fechar. Você vai no lugar do outro, depois você sai, você vai numa terceira posição, como se fosse um observador. Aí você pode pegar uma quarta posição do lado do Paulo, pode pegar uma quinta posição do lado do Ari, para ver várias perspectivas da situação com o objetivo de ver que ações diferentes eu, não o outro, posso ter numa conversa como essa para que eu tenha um resultado diferente no futuro. E aí eu incorporo aí eu trago esses recursos para o Paulo utilizar em outros momentos que for encontrar um Ari para que aconteça diferente. E aí a gente faz todo um trabalho para que isso aconteça. Eu posso fazer isso sozinho. No practitioner, por exemplo, quando eu faço um curso practitioner, eu aprendo a fazer esse tipo de coisa. E qual é o objetivo do practitioner? Você ser praticante, fazer. O master é você ajudar aplicando no outro, principalmente. O practitioner é para você aplicar. Então, só para a gente fechar esse raciocínio, porque não é só isso, é mais coisa. Existem outros itens que a gente vai agregando aqui, porque aí você transforma e ressignifica essa situação, e no futuro, tem uma ponte do futuro que a gente faz, você vai em novas situações com o Ari, quando você vai na prática, você muda. O Ari não grita mais comigo, ou eu não grito mais com o Ari. A gente começa a conversar. Aí a pessoa volta e fala assim, deu certo, agora eu sei fazer. O que você fez de diferente? Fiz isso, fiz aquilo, sentei, ouvi primeiro. Então eu mudo o meu comportamento de fato e resolvo a situação, mas a partir de mim. Quando eu mudo os meus estímulos, eu mudo o outro, porque o outro também recebe estímulos diferentes. Eu até É tenho isso aí. Uma percepção assim que quando as pessoas voltam das primeiras formações, né, nem no próprio
praticante e tal, que vem com aquela coisa assim, ah, mas esse é seu mapa, né? Assim, as pessoas ficam assim, não, mas esse é seu mapa, tal. Então, ah, isso é crença sua. A programação neurolinguística trabalha com um monte de ingredientes, como você colocou a questão da linguagem, quando eu estava colocando linguagem também, porque eu me lembro da semiótica, da Lúcia Santaella, de tantos outros, né, dessa questão da linguagem estendida, não só pelas palavras, mas a linguagem num todo. Até porque a gente dá curso de oratória, né, você é especialista em microface e realmente é fogo, porque diz muito, mas se a gente for pensar, e aí vou pegar uma fala sua lá do início, que você falou assim, ah, a gente está lá no eu, que é a tua essência, e aí a crença está lá perto. Se a gente for partir do princípio, e aí usando essa expressão que é muito popular, essa coisa das crenças e dos mapas, se a gente for partir do princípio que a programação neurolinguística está trabalhando com essa questão das crenças, a gente parte do princípio que a gente vai de certa forma, resolver muitos dos problemas mudando a ótica daquilo que a pessoa acredita, ou seja, mudando o mapa dela, porque se você coloca que a crença está É muito muita próximo da informação de uma identidade. vez só, hein? Hã? Você está falando muita informação de uma vez só para quem não conhece. É. Não, mas vamos lá, porque pegando pela tua fala, né, essa questão da crença muito próxima ali da identidade. Aí assim, poxa, a programação neurolinguística trabalha muito com esse sistema de crenças. Mas não só isso. Não só isso. Um Então, dos aspectos é crença. Nem não, tudo é crença. mas Nem tudo é eu crença. sei que não, mas o que eu quero dizer é só, por isso que eu estou falando só esse recorte mesmo. Quer dizer, quando a gente está falando da programação neurolinguística, e está trabalhando com um sistema de crenças, e aí para mim você colocou que crença está ali muito próximo da identidade, a gente não corre o risco, por exemplo, e aí não é uma crítica à programação neurolinguística, claro, até porque eu sou fã, mas não cai. E aí por isso que a gente vê muitas pessoas aplicando errado, tal, e falando bobagem, mas não cai no risco, por exemplo, de a gente estar entrando num sistema de crença e aí a gente está trabalhando com a questão da identidade, tipo assim, ah, no momento que eu estou modelando o Ari para ele ser igual ao Paulo, não corre um risco de esse Ari virar um Paulo? E a É, pergunta tem não é tempo? retórica, hein? Tem tempo para responder? Essa pergunta é Claro, muito complexa, né? claro. Então, vamos lá. Para quem está vindo, mapa. É um dos princípios da programação linguística para entender. Se diz o seguinte, como a gente tem esses sentidos e a gente interpreta o que vem do mundo para dentro e de dentro para fora, usa-se essa analogia do mapa. O mapa é a maneira como a gente interpreta o mundo. A gente chama de modelo de mundo de cada um. Então, quando ele entra com essa linguagem toda prepotente, às vezes fala assim, isso é o seu mapa. Ai, meu Deus. Essa é a maneira como você vê as coisas, né? Então, Uhum. assim, antes de eu falar com a Ari aqui e ver o que está acontecendo, eu olho para o meu mapa como um filtro e interpreto as situações. Só que mapa, por que ele é mapa? Porque eu posso rechear e de detalhes até quanto eu quiser. O mapa muda, eu mudo o mapa. Eu posso alguém que me estimule a fazer isso. Esse é um ponto importante. A partir do momento que eu trabalho e recheio meu mapa, não fico lá bitoladinho, isso que é importante. E assim, eu não acho que o meu mapa é o mapa, e não existe melhor mapa do mundo. Opa, não, para com isso. Uhum. Então, a gente tem uma tendência, quando vai ficando mais velho, de querer compactar mais as coisas. Porque o cérebro tem outra. Ele quer economizar energia, está aqui o especialista para falar isso. E aí o que eu faço? Eu gasto minha energia, transformo em pacotinhos para que fique mais fácil a minha interpretação. Não, não, não. Isso não fica mais fácil. Isso limita a gente bastante. Uhum. Né? A gente tem mais complexidade neural também pela experiência. Então, podemos utilizar essa complexidade para que a gente lide com situações mais complexas também. Ah. E é assim que funciona. E complexidade também, aqui para nós, depende do ponto de vista. Primeiro, crença a gente tem normalmente. Então, por exemplo, quando você fala assim, que nem eu falo, as pessoas falam de paradigma. Não, eu não tenho esse negócio de paradigma. Eu estou mudando o tempo inteiro. Então, esse é o seu paradigma, mudar o tempo inteiro. Uhum. Né? Então, não existe não ter crença. Tem crenças que mudam. Se eu tenho mais flexibilidade, eu não fico preso a uma crença. Que ela pode ser impulsionadora ou limitadora. Ela se torna limitadora quando
eu começo a não ter resultado. Pelo contrário, eu começo a ter dificuldade. Quando a gente faz um trabalho, por exemplo de modelagem, que tem todo um trabalho aí, você vai estimular recursos do outro. Quando eu peço até para a pessoa fazer assim, por exemplo, também, nunca, ai, nunca ninguém pode fazer isso. Ah, não, tem alguém? Não, tem fulano. Tá bom, Jesus Cristo faz isso. Né? O Dilson estava mapeando Jesus, por exemplo. Não sei se ele acabou de escrever o livro, não vi. Mas, tá, então vamos ver qual é o modelo de mundo que ele trabalha, qual é a forma como ele faz. Foi feito isso no Monge Executivo, por exemplo. Uhum. Pegou alguma parte do aspecto de liderança, transformou isso no modelo e se passou ali. Ah, é tão detalhado? Mais ou menos, né? Ali fala um pouquinho de crença, fala de comportamento, ok? Mas eu não mudo necessariamente uma crença porque eu li o livro. Uhum. Até posso. Por quê? Porque os estímulos que chegam a mim, eles podem fazer tanto sentido que vai mudar uma chave para mim. Esse é o ponto da sua Então, pergunta. Exatamente, porque aí eu fico, é onde eu quero pegar para reforçar a pergunta, não querendo ser prolixo, que assim, se você, por exemplo, trabalha muito com liderança, né, com executivos, com CEOs, de repente você pega um cara que é executivo de uma empresa e ele quer ser, por exemplo, eu quero ser que nem fulano de tal, ele vai ter que mudar de repente algumas coisas relacionadas às suas crenças. E aí, de repente, quando você faz um trabalho com programação neurolinguística, lá numa mentoria, numa consultoria, e aí você começa a trabalhar essa ressignificação, aí é aquela coisa, na busca por ser esse grande empresário, ele não perde a identidade dele. É nesse sentido, Não, 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 porque ele muda não, não. crenças, e aí, como a gente falou Não, lá muda dessa questão a da crença está essência. abaixo da identidade. Primeiro, a crença está abaixo da identidade. Para mudar uma crença, você tem que trabalhar a identidade sobre a crença. Primeiro, se ele mudou Mas aí a você não mudou? identidade, Então, mas aí você não mudou? Por isso que eu falei, porque lá no início você falou essa questão eu de, não eu deixo mudo de a ser identidade. eu. Não, não, não. A identidade é que vai trabalhar a mudança da crença, porque ela é acima Tá, da crença. Ok? tá. Por exemplo, aproveitei até que um querido amigo entrou aqui, o Miguel, e lembrou. Você sabe que eu faço o trabalho do desafio empreendedor. Eu vou dar Claro. esse exemplo. O programa Desafio Empreendedor, a gente trabalha, o lema é mudar a forma de pensar e de agir. Uhum. É isso que a gente está falando. Quando eu falo mudar a forma de pensar, eu tenho que ajuda a trabalhar esses aspectos do empresário, do líder, em situações que a gente faz simulações, por exemplo, em sala. Depois eu pego esses insights que ele teve e vou até a empresa dele para contextualizar e ajudar ele a trabalhar isso que ele desenvolveu aqui no contexto. Então ele vai fazer a conexão. E aí eu vou ver, no meu caso especificamente, quais se tem crença ali ou não. Eu peguei um cara, por exemplo, que é um colega que estava fazendo trabalho, e eu tava acompanhando. E aí você falava em dinheiro, e aí chegava na questão de metas e tal. E aí eu estava sei lá, na quarta consultoria, acompanhando, era o quarto mês de trabalho, terceiro, quarto. E o cara punha as metas e não olhava na parede. Ele punha as metas e não olhava. A mulher dele ficava desesperada. Pô, tem que atingir a meta. De repente, ele falava, qual é a meta desse mês? Ele ficava assim, não sei. O empresário não sabia. Estava escrito na parede do lado dele. Como é que você, Mari, como é que você escreve uma meta do teu lado e você não sabe qual é? Tem alguma coisa errada. O Bloqueado que total. aconteceu? Ele deu uma pista. Ele falou, aí ele teve um momento que estava falando, eu só estava ouvindo. Ele falou assim, então, tem a coisa do meu pai. Meu pai é um cara hoje muito humilde, muito apagado, porque minha mãe morreu quando a gente era pequeno e ele tinha muito dinheiro. E, apesar de tudo, o dinheiro que tinha, minha mãe ficou doente, não foi suficiente para curá-la. Curá-la. E aí, olha lá, e aí, o meu pai ficou desesperado e perdeu tudo. Aí eu pergunto pra você acha que uma criança saiu ilesa disso? Lógico que não. E aí eu fiz o seguinte exercício com ele. Falei, tá bom. Aí eu pedi pro meu colega, posso falar um negócio? Pode, pode. Tava a mulher, ele, o meu colega e eu. Eu falei assim, escuta, eu vou falar uma coisa, eu vou pedir para você não interferir, fulana, a mulher, né? Aí eu fiz a pergunta, eu tenho aqui 50 mil reais, eu vou dar na sua mão, tá? Aí ela falou, ele vai adorar. Eu falei, segura aí, deixa eu perguntar, não façam nada enquanto 50 mil reais, abre a sua mão. Aí eu pus na mão dele assim, segura aí. Qual é a sensação que você tem agora? Ele parou, ficou olhando na minha cara.
Horrível. Aí a mulher, como assim? Horrível. Pronto. Porque o dinheiro para ele representava uma coisa ruim. O que ele Tragédia. fazia? Quando ele começava a ter saldo, a ter dinheiro, ele começava a gastar para Autossabotagem. perder o dinheiro. Uhum. Ok? Tem coisa por trás disso. Aí eu falei, você vai precisar trabalhar isso, talvez fazer uma terapia, papapá. Por quê? Claro que a gente está fazendo trabalho, ele já tinha mudado algumas coisas. Mas se você quiser mudar um pouco mais rápido, tem isso. A mulher ficou assim, eu falei, olha, isso acontece. Cada um de nós tem os nossos... Eu brinquei com ela, esquisitice nossa. Não é que ele não gosta de dinheiro, é porque... Aí eu expliquei, o dinheiro faz isso e isso. Ele falou exatamente isso, porque eu entrei em rapport com o cara, eu entendi o que ele sentia. Eu senti o que ele sentia, o Ari, na hora. Eu esqueci o resto e entrei em rapport com ele. Então, quando a gente fala desse aspecto, é importante que quando eu vou buscar ajudar um empresário, vou ajudar uma pessoa para ela atingir alguma coisa, eu preciso entender os aspectos interiores dela. Eu estou falando do Paulo, tá? Até porque é Para uma ser consciente, você não precisa fazer isso. Até porque é uma pessoa que está tocando o negócio, né? E o negócio é feito de pessoas também. Então não tem jeito, Ninguém é quer se inevitável. destruir a princípio, mas ela se sabota. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, e fala assim, eu vou ganhar mais dinheiro para dar condição para minha família, por exemplo, uma mulher, meu marido está com dificuldade na empresa e eu vou trabalhar 12, 14 horas por dia, beleza? O valor que ela tinha por trás disso era a família, ok? Falei, beleza, seus filhos são pequenos, vai trabalhar 12, 14 horas por dia, beleza, ótimo. Vou fazer uma pergunta. Ela faz, toda alegre. Você está disposta a sair de casa antes das suas filhas acordarem e chegar em casa depois que elas estiverem dormindo? Parou, olhou para minha cara e falou assim, não. Então você acha que você vai cumprir essas 14 horas por dia? Peraí. Aí ela deu tilt. Por quê? Claro. Eu pensei na ação, eu não pensei naquilo que eu tenho por trás. Se família é importante para mim, eu tenho que negociar o processo, tem que ter momentos para ver a família. Uhum. Senão eu não vou fazer, eu vou começar uma semana a fazer negócio, eu vou recuar, eu vou me Por isso, sabotar. exatamente, por isso que tem a autossabotagem, por isso que tem a procrastinação, quer dizer, todos esses fatores que estão no nosso cotidiano, porque a gente está muito focado na ação e acaba esquecendo a sombra que está por trás daquela ação para não fazer aquela ação, né? Nós não somos as nossas atitudes, a gente muda a atitude com muita facilidade. Então, quando eu chego para alguém, para um filho, e isso é importante, para um funcionário, para um amigo e falo assim, você é desorganizado. Uma atitude não é estar. Uhum. Não é ser, é estar. Naquela pirâmide lá que eu falei do níveis lógicos e neurológicos, quanto mais você vai subindo no nível de crenças e identidades, mais eu sou e menos estou. Sim. Quanto mais eu estou no ambiente, nas minhas atitudes e tal, mais eu estou, porque isso é muito volátil. Claro. Eu posso hoje, daqui a pouco eu tenho habilidade manual que eu começo a desenvolver, que eu não tinha antes. Continuo sendo Paulo. Uhum. É só isso. Posso ter até mesmo uma crença que eu tinha. Mudo algumas crenças, porque eu achava que eu não podia. Hoje eu sei que eu posso. Mas o Paulo é o mesmo. Agora, não E é querendo isso que a gente precisa Agora, separar. agora não querendo ser chato, ainda vou insistir, né? Porque, claro, não vou contradizer você, tal, que é expert nesse assunto, mas assim, poxa, você muda crenças, você muda mapa, você muda tudo isso, e aí você parte do princípio que a identidade ainda continua a mesma, pra mim eu fico assim, sabe? Será que não muda mesmo? Não, vamos Tipo, lá. com essa, A com gente, essa, a eu gente mudei não minha deixa de visão ser, de a gente mundo e eu evolui. continuo com a minha mesma identidade. Não, a gente evolui, né, Ari? A gente evolui. A gente soma com isso, ok? porque essas Na minha Experiências vão percepção, transformando, né? Essas vão experiências vão ajudando, mas transformando a gente. lembra que eu sou conectado ao sistêmico. Tudo bem. É muito mais fácil ser transformado pelo sistêmico do que pela crença como identidade. Claro. Tá? Por exemplo, eu estou num contexto muito maior do que onde eu estou, não que não vai acontecer. A crença, às vezes, ela pode ser muito forte e ela se confunde com a identidade, né? E eu acho que eu preciso ser diferente aqui porque eu estou num ambiente muito hostil, que se eu não for assim... Mas você vê que assim, eu estou num ambiente hostil, onde as pessoas estão se matando. É sistêmico. Na minha percepção, até o limite daquele ambiente. E eu mudo a minha crença e começo a transformar a minha identidade na questão sistêmica. Sim. E aí que a gente fala ter cuidado com que eu me
me conecto, sistemicamente falando, para que eu possa ter mais equilíbrio, para que eu possa... Porque eu tenho a questão, e o cérebro funciona assim, a mente, que é o software aqui. Posso pensar em coisas ruins, mas eu não preciso manter isso. Claro. Vou dar um exemplo, tá? Eu tinha uma pessoa que ela fez 1 ou 2 sessões comigo, não foi mais do que isso, porque foi uma amiga que pediu e foi interessante. Ela tinha saído de uma depressão e tal, tava até, ou tinha parado de tomar remédio, tal, no processo. Morava lá na Ilha Porchá e chegou para mim e falou assim: Nossa, ainda tenho dificuldade em fazer algumas coisas. Esse mundo está ruim, muita coisa, muito crime, muita economia ruim. Isso é anos atrás, não está diferente de hoje, né? Não sei o quê, blá, 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 blá. Aí tá bom. Você assiste muita TV? Você vê muito? Vejo, tal, tal, tal. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Há quanto tempo que você mora lá na Ilha Pochá, você não olha para a janela do seu apartamento que é no 13º andar? Imagina a vista que essa pessoa tinha na casa. Uhum. Ele falou, eu não me lembro. E você continua assistindo isso. Vamos fazer um negócio? Vê se você faz coerente para você. Durante essa semana você não vai ver notícia. Você vai conversar com a tua família, você vai sair, você vai ver, você vai ler uma coisa boa, só vai ler artigo bom. Uma semana ela se transformou, ok? Uhum. Nenhuma mágica nisso. Ela voltou com outro ânimo, com outro pique, com outra perspectiva. Ok? Então, Claro. é a questão da Influência, né? sintonia. Não tem jeito, é influência. Por isso que a E gente aí tem fala tanto mudança essa também. questão das doenças e ambientes tóxicos, né? Quer dizer, não tem como você estar num ambiente profissional ou pessoal que tem toda uma toxicidade e imaginar que isso não vai te influenciar, não vai mexer contigo, né? Não tem como, né? É Sim, e aí eu inevitável. deixo claro aqui uma coisa para não interpretarem errado. Eu não estou minimizando a depressão e não estou desconsiderando. Tá? Depressão é um estado doentio, no sentido de precisa ser tratado, Claro. e não foi isso que estava acontecendo com ela. Se a gente identifica, por exemplo, que a pessoa está com sintomas de depressão, eu já passo para encaminhar, já vejo. Eu tive gente que chegou para mim dizendo que estava depressiva, e não existia nada que a pessoa Sim, sim, que era claro. depressão. Era falta de foco e objetivo. Sim, A sim. pessoa falava até de futuro, de uma maneira até, mas ele também não tinha foco objetivo, está desanimada. Uhum. Em um momento para o seguinte, ela já tinha mudado, já estava alegre, já estava movimentando. Por quê? Ela estava sem perspectiva. Às vezes, Ari, é muito interessante. E aí a gente fala assim de como é que a gente funciona. Eu fui fazer um exercício de projeção de futuro com uma pessoa e ela ficava assim, eu não consigo me ver no futuro, né? Eu não consigo me projetar no futuro, para ter até uma perspectiva. Então, aí eu falei assim, ela tentava, fechava os olhos, não conseguia, não conseguia. Eu falei assim, o que está acontecendo? Aí ela levantou a mão e fez uma coisa muito legal. Quando eu olho para o meu futuro, ela fez assim, para o lado esquerdo para ela. Tá. Né? Quando eu penso no meu futuro, ela olhando para frente e direcionando o braço esquerdo para a esquerda. Começou a falar, eu esqueci o que ela falou. Eu não lembro mais o que ela falou. Eu falei, como é que é? O seu futuro aqui? Ah, peraí. Vamos pensar no seu futuro agora. Fecha os olhos. Eu fiz assim. Pensa no futuro. Ah, eu me vejo assim, assim, assim. Entendeu? Claro. Eu virei a cabeça dela. E a conexão da linha do tempo dela é diferente, estava deslocada. Isso é problema? Não, é maneira de entender. Claro, Então, claro. eu falava para ela olhar para frente, eu estava direcionando. O para frente para ela era para a esquerda para frente. Uhum. Ok? Tanto que ela inconscientemente me mostrou o futuro dela. E ela se viu velhinha com uma carinha assim, papapá, sabe? Então, como a gente funciona na questão de a programação, como é que é. Sim. Tem Paulo, gente que tem um futuro lá atrás, por exemplo. deixa eu te falar uma coisa que é bastante chata, mas eu tenho que falar. A gente já Sim, estourou o tempo. Se a gente estivesse fazendo o programa lá na televisão, os diretores de TV já estavam gritando porque vai entrar outro programa agora. Mas assim, realmente, assim, incrível, né? Porque dá para ficar falando, né? Além da nossa sinergia aqui que a gente já tem, a gente já conversou tanto sobre esse assunto fora da rede, né? No nossos papos. E assim, te agradeço demais. Daria para continuar, óbvio.
Mas aí fica aqui o registro de quem chegou depois, que eu vi que várias pessoas entraram, né, ao longo da live. Essa live vai estar aqui no IGTV, no Instagram, daqui a pouquinho já vai estar compartilhada, e a partir de amanhã também no YouTube, né? E se por acaso você ainda não segue o Paulo Queja, é uma grande oportunidade, porque você está vendo ele aí na tua tela. Então segue o Paulo no Instagram, porque tem muito conteúdo, um dos principais consultores do país e um expert em programação neurolinguística. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes, onde eu queria aprender programação neurolinguística, onde eu faço tal, eu falei, meu, faça com alguém ético, faça com alguém bom, porque senão você vai fazer uma programação neurolinguística rasa, uma formação lá qualquer, e você vai, além de ficar com coisas tuas por resolver, você ainda vai ficar falando para todo mundo que você agora é especialista em programação neurolinguística e fazendo ou falando bobagens. Então, tome esse cuidado, tá bom? Então, Paulo Quija, se você ainda não segue, por favor, aproveite a oportunidade. E claro, se por acaso você está assistindo essa live aqui de carona no canal que ainda não segue o Aribri também, por favor, me siga, né? Porque a gente precisa. Tá que nem aqueles YouTubers lá do infantis, Demorou. olha, dá um like, segue, não sei o que, tarará. E essa live contou com a cooperação, né, dos universitários. A gente fala que tem, né, os nossos consultores que preparam as enciclopédias, Alexandre Quartz, Ronan de Carvalho, a própria Priscila Caminha que participou aqui, e vários outros, né, amigos que tiveram aqui, que passaram por aqui. Se você assistiu essa live e gostou, manda para os teus amigos, tal. De repente tem alguém interessado nesse assunto, está querendo se aprofundar um pouquinho em autoconhecimento, autoconsciência. A programação neurolinguística, sem dúvida, é um grande recurso. Paulo, gratidão. A gente se encontra amanhã, né? A gente sempre está se encontrando. O Paulo é um dos apresentadores do Pessoas de Valor, junto com o Alexandre Quartz, com a Ronange, com a Renise Gomes, Roberto Teves. A gente tem um super time também, Flávio Maneira, né? Que fazemos, né, o Pessoas de Valor, um programa hoje super relevante no país todo, tá bom? Então, fica aí a dica para que amanhã você, 10 horas da noite, esteja aqui nesse perfil do Instagram para assistir a minha live, que a gente vai discutir coisas muito, muito, muito legais com a Ludmila Rossi, que é incrível, uma visionária, uma das pessoas. Quando eu falo de criatividade, tem o Paulo Vanengo, né, o professor Paulo Vanengo, que dá curso de criatividade, foi professor de metade dos publicitários influentes aí no país, e a outra é a Ludmila Rossi, porque ela faz a Na criatividade prática. acontecer, né? Na prática, ela vira Na na prática. prática, né? E é uma visionária, uma empreendedora. Amanhã a gente vai falar um pouquinho com a Lud sobre um monte de coisas bem bacanas. Então fico aí para desejar um bom descanso para vocês, tá bom? E a Ronald falando, né? O Clipper também já falou da camisa vermelha. O Clipper insiste que eu torço pro Inter, porque eu vou de vermelho. E eu venho de vermelho para poder jogar uma bola para poder acariciar um pouquinho a Ronange, a vaidade da Ronange, porque ela que fala que eu fico bem de vermelho. E aí tá aí, eu fico recebendo essas piadinhas, tá vendo? Ó, arrasando no vermelho. Rô, obrigado também, gratidão. E amanhã às 10 da noite a gente se encontra por aqui ou de repente em algum outro vídeo que você assista, tá bom? Paulo, brigadão. Bom descanso Eu que aí. agradeço. Obrigado a todos também. Um abraço para Até. vocês. Valeu, Ari, pela Valeu. oportunidade sempre. Valeu.